manifestar a minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez nesta casa, com irmãos e amigos que amamos. Louvamos a Deus pela vida do amigo, o pastor Daniel de Barros, pastora Priscila, seus filhos, Henrique e a Júlia. Que Deus continue abençoando-os de uma forma maravilhosa. Louvar a Deus pela presença da minha família aqui comigo naquele dia. Viemos eu e meu filho, mas hoje estamos aqui com a nossa tribo completa. A esposa e os 2 filhos. Estamos felizes por estarmos na casa de Deus com os irmãos. Ver que Deus tem guardado os seus filhos. Inevitável dizer que não tivemos percas, porque ainda que não conheçamos algumas pessoas, com a aproximação sabemos que muitos nos deixaram, e não temos dúvida de que se nos deixaram, estão com o Pai, aqueles que estavam preparados, não é? Deus os levou para si. Bom, muito obrigado pelo convite, pastor. Deus continue te abençoando. 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso de número 1. A minha tradução não é a tradução contemporânea. A minha tradução é a King James fiel. Talvez tenha um pouco de diferença as dos irmãos, mas eu vou ler ali o texto que está na parede. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém? Por bondade, tome o seu assento. Meus irmãos, verdade é que estamos de uma das biografias mais marcantes de toda a Bíblia Sagrada, sendo dentre todas elas de suma importância e relevância para o conhecimento bíblico. A história do rei Saul é de uma importância grande para os leitores da palavra de Deus e aqueles que buscam o conhecimento das Escrituras Sagradas. Saul foi o primeiro rei de Israel no período da monarquia, quando o povo sentia o desejo de ser igual às outras nações, e começou a pedir a Samuel que Deus lhes desse um rei, para que este rei viesse legislar sobre eles. O povo insistira para com Deus pelo desejo de ter sobre eles aquilo que os outros povos tinham, um rei, para que este rei pudesse julgar as suas causas, para que este rei pudesse representar a nação nas suas batalhas. E Deus concedeu o desejo do povo de Israel. O que é interessante sobre a história biográfica de Saul é que nós vamos encontrar dentro da Bíblia vários textos bíblicos que narram a vida e a história de Saul. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que Saul era um dos homens mais belos de Israel. Se não bastasse ser um dos homens mais belos, a Bíblia também vai dizer que ele era um dos homens mais altos e mais fortes de Israel, ao ponto que a Bíblia vai dizer que Saul se sobressaía aos ombros de todos os homens da nação.
quem olhava de longe conseguia enxergar a Saul. Quem olhava a Saul de longe conseguia defini-lo como um homem diferente. Saul era de fato diferenciado. Ora, nós bem sabemos que Deus não escolhe pessoas pela aparência. O nosso Deus não escolhe pessoas por aquilo que Ele vê por fora. O nosso Deus conhece-nos por dentro, na nossa intimidade. Ele sabe quem somos quando ninguém nos vê. Ele conhece os pensamentos que não saem pelos nossos lábios, que são segredos ocultos e escondidos dentro de nós. Nosso Deus nos conhece interiormente. Deus não erra em suas escolhas. O nosso Deus sabe quem escolhe. O nosso Deus escolhe pessoas certas. Porém, nós encontramos dentro da Bíblia Saul sendo rejeitado por Deus, alguns capítulos adiante do texto da sua escolha. Alguns pregadores dizem que Saul foi escolhido pelo povo, mas Davi foi escolhido por Deus. Eu discordo deste texto e não sei aonde acharam este equívoco, porque a Bíblia mesmo, ela vai narrar a história no livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 15 ao versículo 17, que Deus diz a Samuel que chegaria um homem da tribo de Benjamim, que este era o homem que ele havia escolhido para ser o rei de Israel. Deus não errou em escolher a Saul. Então por que depois Saul foi rejeitado por Deus? É muito simples. Deus nos escolhe por aquilo que somos por dentro, mas o único ser que é imutável é Deus. O único ser que é incorruptível, que não está sujeito à corrupção, é Deus. Deus nos escolhe, mas ao passar do tempo, nós como homens nos corrompemos, deixamos de fazer por amor e começamos a fazer por dinheiro. Deixamos de fazer por prazer e começamos a fazer para se aparecer. A história de Saul é basicamente esta. Quando Deus o escolheu, Deus o escolheu por aquilo que ele era por dentro, mas o tempo passou, os anos foram se passando e a Bíblia diz que Deus rejeita a Saul porque ele teve iniciativas que eram reprováveis aos olhos de Deus. E quais foram essas iniciativas? Muito bem claro, dentro da Bíblia. Por exemplo, no livro do Gênesis, a Bíblia diz que Adão e Eva foram colocados para fora do Éden, não porque simplesmente comeram do fruto, mas pela sua atitude de desobedecer a Deus, fazer o contrário daquilo que Deus havia exigido deles. Deixe-me lhe dizer uma palavra: Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Porém, quando desobedecemos a Deus, conscientes daquilo que estamos fazendo, o Senhor Ele vai nos responsabilizar pelas nossas atitudes. E foi isso que aconteceu com o rei Saul. Desobedeceu a Deus, agiu contraditório àquilo que Deus havia exigido de Saul para com o seu povo e para com o seu reinado. O que é interessante quando nós olhamos para a história deste rei chamado Saul, é que Deus vai chamar Samuel. Quando Samuel é chamado por Deus no capítulo de número 16, a Bíblia diz que o chamado de Deus a Samuel é um chamado imediato. O chamado de Deus é: até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Deixe-me eu lhe dizer uma coisa:
não adianta nós nos fazermos de bom samaritano com quem não quer ser ajudado. Não existe condições alguma de você ajudar pessoas que não querem ser ajudados. Por exemplo, nós olhamos dentro do texto, Deus falando com Saul, dando ordens para Saul, e Saul fazendo aquilo que era contrário àquilo que Deus estava pedindo para que ele fizesse. Meu irmão, não adianta poupar pessoas que não se poupam. Não adianta estender as suas mãos para pessoas que cruzam os braços. É perda de tempo querer ajudar quem não quer ser ajudado. Você prega, você fala, você diz a sua família vai acabar, a sua saúde vai ser destruída, e a pessoa insiste em permanecer no erro. Olhe para cá, o único ser que tem uma misericórdia que não acaba é Deus. E eu vim aqui esta noite para dizer para você, através da voz do Senhor, Deus vai colocar pessoas no teu caminho que precisam e que querem ser ajudadas para acertar o alvo, para não errar o alvo, para não serem rejeitadas do seu chamado por Deus. Olhe para cá, Deus não faz acepção de pessoas para salvá-las, mas existem algumas atitudes que Deus reprova da minha e da sua pessoa, e reprovando essas atitudes, como as atitudes de Saul, se nós não nos arrependermos e insistirmos no erro, nós perderemos a oportunidade de sermos alcançados pelas poderosas mãos de Deus e sermos abençoados pela sua poderosa palavra. Amém? Quando nós olhamos para o texto, capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel, percebemos que o texto bíblico está trazendo a intenção de que Samuel está poupando a Saul, Samuel está acobertando a Saul, Samuel está protegendo a Saul, talvez por um nível de amizade, não sei, talvez por um nível de respeito, eu não sei, mas deixe eu lhe dizer uma coisa, meu irmão: quando Deus decreta algo sobre a vida de alguém, você não tem poder algum para desfazer a vontade de Deus. Se Deus disse que faria, Ele vai fazer. A única coisa que pode mudar a vontade de Deus é quando eu e você nos arrependemos de verdade, de todo o coração. Aí a bondade de Deus nos alcança, a misericórdia de Deus nos alcança. E eu não sei se tem alguém ligado no meu espírito que eu estou ligado, mas eu estou aqui para dizer que aonde houver arrependimento, haverá graça, haverá misericórdia, haverá bondade, haverá restauração. Eu estou profetizando, e que alguém me entenda, pelo amor de Deus. Haverá restituição dos lares, haverá bênção de Deus e portas serão abertas. A bênção familiar estará repousando sobre a tua casa. Vai haver paz dentro daquele lar. Deus está tirando toda a contenda, toda a discórdia, tudo aquilo que está impedindo você de viver a plena paz. Deus está colocando para fora, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória! Samuel, rejeitado por Deus, a Bíblia vai dizer que Saul rejeitado por Deus, a Bíblia vai dizer que Samuel agora é chamado por Deus, e Deus vai dizer: Samuel, até aqui já deu, não tem como mais você proteger a Saul, não tem como mais você evitar o que é inevitável. Horrenda coisa, irmãos, é cair nas mãos deste Deus, se não conhecermos as suas misericórdias. Samuel, entendendo aquilo que Deus estava falando para ele, ele entende que agora não tinha para onde correr. Mas Samuel não vai rebaixar a Saul. Samuel não vai até Saul dizer que Deus o havia rejeitado, até mesmo porque não é preciso, porque cada pessoa se responsabiliza pelos seus atos, e nós sabemos quando agimos errado, de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia, ela diz que Deus chama a Samuel e diz: Samuel, encha o seu vaso de azeite.
O texto que lemos aqui diz: enche o teu vaso de azeite e vem. Mas na tradução do texto bíblico aqui é: enche o teu vaso de azeite e vai. Mas o importante aqui dentro do texto é que Deus está olhando para Samuel e está dando a Samuel uma ordem: encha o teu vaso de azeite. Perceba, querido, que o texto bíblico aqui, para a palavra encha o teu vaso de azeite, ela pressupõe 3 iniciativas da língua portuguesa. A primeira, o verbo está no imperativo. Segundo, o verbo está no presente. Terceiro, o verbo está no particular. Ou seja, quando Deus nos chama para desempenhar uma função, nós não temos outra opção a não ser nos enchermos do azeite da unção de Deus. Este azeite que Deus está chamando Samuel para que ele encha o seu vaso, não era um azeite qualquer, era um azeite de gorduras especiais, azeite tirado da oliva, da azeitona pura. Esse azeite que Deus está pedindo para Samuel, ele é um azeite particular e é um azeite usado para separar utensílios na casa de Deus, um azeite usado para ungir os reis e os profetas, usados pelos sacerdotes. Perceba que o texto aqui, quando diz encha o seu vaso de azeite e vem, parece muito com o texto do apóstolo Paulo que diz: enchei-vos do Espírito Santo. O que eu preciso que você entenda, meu irmão, é que o que Deus está dizendo para mim e para você dentro do texto é que nós não temos opção. Nós temos que nos encher aqui esta noite. Os nossos vasos devem estar cheios de azeite para concluirmos aquilo que Deus nos deu para ser feito. O verbo está no imperativo. Então você não tem a opção de dizer eu quero ou eu não quero. Até mesmo porque Samuel era uma propriedade particular de Deus. Espera aí, que negócio é esse? Ele não tinha um livre-arbítrio para decidir se queria ou não? Infelizmente não, porque ele foi entregue para Deus antes mesmo de nascer. A Bíblia diz que Ana orou ao Senhor e disse: se tu me deres um filho, eu o entregarei na sua casa. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão: você que está aqui já está marcado por Deus, e não tem como você tentar fugir, se esconder, porque se você subir para o alto, Deus está lá. Se você descer para baixo, Deus está lá. Se você percorrer a distância mais longa, Deus também está lá. Deus te achou, tomou posse da sua vida e Ele está no controle da sua história. Se encha do azeite do Espírito Santo aqui esta noite para desempenhar aquilo que Deus te capacitou para fazer. Primeiro, não é uma opção. Segundo, não é para amanhã, é para hoje. A gente tem gerado um grupo de cristãos tão mal acostumados em algumas igrejas por aí, aqui no Pacaembu não, mas algumas igrejas por aí, tem alguns crentes que perderam o costume de falar em línguas estranhas quando vem ao culto, só falam em cultos especiais, ou é na ceia, ou quando tem pregador de fora, ou é no congresso de círculo de oração, no congresso dos jovens. Ele tem os seus cultos particulares para adorar a Deus. Dependendo de quem está pregando, ele não dá glória. Dependendo de quem está cantando, ela não levanta a mão e ainda tem a audácia de dizer: eu só dou glória quando eu sinto. E como diz os nossos pastores mais antigos, na verdade, para você sentir, você tem que dar glória. Não dê glória para sentir, mas se você quer sentir alguma coisa, pode glorificar ao nosso Deus, porque Ele não despede ninguém de mãos vazias. Aleluia! É para agora, é para hoje. Tanta gente
gente que está com saúde boa, perfeita para ser usado por Deus, mas tem colocado outras prioridades a serem efetuadas na sua vida. E deixe-me lhe dizer uma coisa: se você está estudando muito bem, se você está trabalhando muito bem, eu falo de pessoas que têm tempo para gastar na obra do Senhor, mas não se empenham em fazer nada para Deus, dizendo: eu ainda sou muito novo, para mim ainda tem muito tempo, depois eu faço. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: não perca tempo, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Deixa eu ver se tem alguém que está entendendo o que eu estou pregando. Deus está dizendo: o tempo de se encher é hoje, é agora. Não é no culto da ceia, não é no culto de domingo. O tempo de se encher é hoje, é agora. Terceiro, o verbo aqui está no particular. Segundo, ele é imperativo, não temos opção, temos que nos encher. Segundo, ele está no presente, não é para amanhã, é para agora. Terceiro, o verbo está no particular. Enche o teu vaso de azeite. E agora eu vou dizer uma coisa para você, que talvez você já ouviu muita gente dizendo: Deus vai te encher. Mas aqui dentro do texto, quem teve que encher o vaso não foi Deus, foi Samuel. Tem tanta gente esperando ser cheia de Deus, mas não consegue ter uma vida diária de pelo menos 15 minutos de oração. Tem tanta gente querendo ser cheia de Deus, mas há quanto tempo ele não lê um livro inteiro da Bíblia? É tanta gente querendo ser profeta para essa geração, pregador para essa geração, pessoas que estão fazendo barulhos com lata vazia, porque estão gritando, mas não tem conteúdo e essência para passar para a igreja de Cristo. E deixa eu dizer uma coisa: Deus não vai encher ninguém contra a sua vontade, mas se você quiser ser cheio, comece a dar glória, comece a adorá-lo, comece a bendizê-lo, porque azeite tem, ele só precisa achar um vaso disponível a ser cheio. É algo particular. Quem teve que encher o vaso foi Samuel. Eu preciso que você entenda. A Bíblia diz que havia uma mulher viúva que estava prestes a morrer, ela e o seu filho, e elas foram clamar ao profeta. E quando elas chegaram, quando ela chega diante do profeta, ela diz: o meu marido, teu servo, temia ao Senhor e te servia. Agora vêm os credores para levar os meus filhos, e nós não temos com que pagar essa conta. Eles vão ser levados como escravos. O profeta olha para a mulher, 1 Reis capítulo 4, diz assim: ó, vai lá, pede vasilhas emprestadas e não poucas aos teus vizinhos. Entra para o teu quarto. Porque a gente não sabe quem tem azeite no público, a gente sabe quem tem azeite é no particular. Não adianta ter a aparência que tem, mas não ser. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, porque o azeite vai descer. Enquanto tiver vaso vazio, o azeite vai continuar descendo, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para mim pouco importa se você vai bater palma aqui dentro, chorar aqui dentro e falar em línguas aqui dentro. Para Deus o que interessa mesmo é se você é uma boa pessoa onde você trabalha, quando ninguém está te vendo. Para Deus o que realmente importa é se você é um bom marido dentro da sua casa, trata os seus filhos com dignidade e com respeito. Isso é ter azeite diante de Deus. Glória a Deus. Fecha a tua porta. Enquanto tinha vaso vazio, o azeite estava jorrando. O texto bíblico vai dizer que quando o profeta Samuel ouve a voz de Deus, a voz de Deus para o profeta é esta: encha o teu vaso de azeite e vem. Azeite aqui, o chamado de Deus para Samuel é: prepare-se com aquilo que eu te dei. Esse chifre que nós chamamos de vaso, eu tenho um na minha casa.
É um chifre de aproximadamente esse tamanho, curvado, e era usado para carregar o azeite. Quando ele está falando para Samuel, encha o teu vaso de azeite e vem, ou vai, ele está dizendo, Samuel, prepare-se com aquilo que eu já te dei. Mas a gente está vivendo uma época, pastor Daniel, em que as pessoas têm dificuldade e dizem, mas eu não sei orar, mas eu não sei fazer, mas se o pastor me chamar, eu não sei por onde começar. E eu estou aqui para dizer, Deus te chamou com aquilo que Ele já te deu. O chifre já estava com Samuel, e o que Samuel precisava era encher o chifre de azeite. O que é que o texto está dizendo? Samuel, prepare-se, porque eu quero lhe usar. Quando nós falamos de preparo, azeite e Deus, é impossível não nos lembrarmos do livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, que narra a história das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, e a diferença entre elas era única. As loucas não tinham azeite reserva, mas as prudentes tinham azeite reserva. A diferença não era nas vestes, no comprimento do cabelo, não era. A diferença não era se uma usava joia, se outra não usava. A diferença ali dentro do texto era esta: umas tinham azeite reserva e outras não tinham. Eu vou concluir a minha participação dizendo para você que o azeite reserva que eu e você carregamos é nosso. E se você quiser, cada um tem que ter o seu. Não dá para ficar pegando carona no ministério do outro. Não dá para ficar pegando carona na oração do outro. É um bando de crente que 6 ora por mim, ora por mim, ora por mim, e ele mesmo nunca ora por ele, nunca ora pela família dele. Deus está dizendo, o azeite que eu te dei é particular, tenha reserva para si mesmo. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Olha para cá. O chamado que Deus fez a Samuel era um chamado imediato. Por que imediato? Porque semelhante ao texto de Mateus capítulo 25, quando o noivo chegou, não dava tempo para ir comprar azeite. Quem tinha, tinha. Quem não tinha, não tinha. Prepare-se hoje para o que Deus quer fazer amanhã. Não espere chegar amanhã para se preparar para aquilo que Deus tem amanhã, mas prepare-se hoje para aquilo que Deus tem para você amanhã. Eu vou te explicar isso aqui de uma forma muito gradual, para que você entenda. Se Deus falou contigo que vai te tirar do Brasil, te levar para outras nações, não espere o passaporte chegar, o convite chegar para você aprender a falar outro idioma. Faça, estude, procure. Prepare-se hoje para Deus te usar amanhã naquilo que Ele te chamou para fazer. Se Deus disse que você seria um pregador, não espere você ter o primeiro convite, a primeira agenda para você começar a ler a Bíblia e estudar. Não espere isso acontecer para você entrar num curso teológico. Prepare-se hoje para aquilo que Deus quer fazer amanhã. Se Deus falou com você que te abençoaria de forma financeira, ministerial, se Deus te disse que te abençoaria entre os seus familiares, prepare-se hoje para aquilo que Deus vai fazer amanhã. Existem oportunidades que eu e você não entendemos. A Bíblia mesmo diz que tem coisas que Deus faz hoje que só entenderemos depois. Às vezes Deus está colocando oportunidades no seu caminho e talvez você está desprezando a oportunidade de Deus para a sua vida, se não é algo ilícito, se não é algo que vai contra os princípios bíblicos e jurídicos da nossa nação, e Deus está colocando na tua
Eu quero fazer uma oração por você. Aleluia.